Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho, estou aqui com Jorge Haddad, procuradora do Estado de Mato Grosso, aprovada em primeiro lugar no concurso aqui em Mato Grosso para a PGE. Jorge, muito obrigado, seja bem-vinda. De antemão, existe algum mito, alguma coisa especial sobre os primeiros lugares? Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia Daniel, bom dia quem nos assiste. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando a minha experiência, espero que o que eu disser hoje ajude quem já passou por o que eu passei. Eu acho que o ponto comum de todos os primeiros lugares é a surpresa. Ninguém espera um primeiro lugar no concurso, ainda mais em concursos concorridíssimos, como foi o da PGE Mato Grosso. Eu acho que foi a maior surpresa da minha vida. E nada mais além disso, porque a gente se acha nós somos pessoas comuns, a gente muitas vezes acha até que não vai passar e de repente aparece lá a classificação. Você, quando começou a prestar concurso, você escolheu o PGE, você vinha de outra área, Não. Como é que surgiu o concurso na sua vida? Olha, Daniel, a minha estrada em concursos é longa, viu? Eu comecei há 10 anos, quando eu tinha de 17 para 18 anos, num contexto em que eu acabava de me formar do ensino médio, eu estudei em escola pública o tempo todo, uma escola pública estadual da Zona Leste de São Paulo, ruim, e quando eu me formei, infelizmente a gente sabe que a realidade do mercado hoje não traz muitas oportunidades para quem não tem experiência. E aí eu vi nos concursos uma possibilidade de ascensão social e econômica. Eu costumo dizer que eu comecei comendo bolo pelas beiradas. Então eu comecei a prestar concursos de base, concursos de entrada, que são igualmente dignos, mas que têm uma remuneração maior, requisitos menores. E o meu primeiro cargo foi de nível fundamental, não tenho problema algum em assumir isso, era um cargo de auxiliar administrativo, lá na prefeitura de Santo André, sim, que é uma cidade adjacente a São Paulo, que eu sou natural de São Paulo. E a partir de então eu comecei porque eu percebi assim, quando eu estava na escola eu era muito CDF, muito nerd. Quando eu entrei no mundo dos concursos eu vi que meu sonho tinha acabado ali, porque a concorrência era altíssima, o nível de exigência era altíssimo. E aí eu comecei então, concomitantemente aos estudos para o vestibular, a estudar para concursos de base, concursos de entrada, e passei para os de nível médio, até que depois de números entrei como técnica administrativa da Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi assim, acho que a minha grande conquista. Fiquei durante 5 anos durante a faculdade, e depois que eu me formei que eu passei a prestar concursos de nível superior. Eu aproveitei bem a faculdade, fiz bem. Eu me formei na USP, então havia um perfil acadêmico, não era um perfil voltado para concursos. Então eu fiquei 5 anos estudando dessa forma e depois passei para os de nível superior. Na sua trajetória para concurso de nível superior, você fez alguns e a partir de algum momento você passou a viajar, passou a investir mais. Você lembra a partir de que momento você decidiu fazer isso? Por exemplo, ir para o Maranhão? Eu esperava muito alguns concursos em São Paulo que demoraram para abrir. Então eu percebi que se eu ficasse muito restrita ao meu estado, eu ia acabar diminuindo muito as minhas possibilidades de aprovação. Então foi nesse momento que eu decidi abrir o leque. Mas, enfim, não foi algo direcionado. Foi algo assim, vou tentar. Né? Até porque concursos regionalizados eles têm legislação específica, então a gente sempre vai com um pouco de segurança. Mas foi mais ou menos nesse sentido. Saindo da sua faculdade, a faculdade com perfil acadêmico, USP tem um nome forte, você começou a estudar determinadas matérias para concurso, você começava a olhar os editais, qual foi a sua estratégia nesse momento? Bom, a minha estratégia foi começar, eu sempre quis procuradorias estaduais, mas por alguma insegurança ou enfim, alguma falta de confiança em mim mesma, eu passei a prestar alguns concursos fora dessa área. Eu fui, por exemplo, oficial de justiça do TRT, da 2ª região. Então, quando eu me formei, eu já não fui não direcionei diretamente o concurso que eu queria, até porque eu tenho uma característica que eu acho que muitas pessoas têm, eu sou muito ansiosa. Então, eu não conseguiria ficar muito tempo estudando para um cargo top, assim, que eu queria muito, estava no meu topo, né? Então, eu preferi prestar outros concursos e ir subindo até chegar onde eu queria. Subindo assim, na minha visão, né? Porque todos os cargos são... Tá, essa decisão de prestar concurso para o TRT2, ela surgiu em que momento? Era só grana? Não era só grana, não. Flexibilidade de rotina,
que eu tinha. Na época, eu acho que hoje isso mudou um pouco, mas na época os oficiais de justiça tinham alguma flexibilidade. E eu me senti um pouco atraída, assim, pela rotina do oficial de justiça, porque é algo que traz uma vivência, assim, impressionante. O lidar com as pessoas nas diligências é algo muito, muito relevante. Então, e eu também tinha, isso é importante, eu tinha uma tendência à magistratura trabalhista. Então, também foi por conta disso. Mas depois eu percebi que o meu foco mesmo era procuradorias. Tá, então você estava na Assembleia Legislativa trabalhando 6, 8 horas por dia. Sim. Aí fez concurso pro TRT 2. Sim. Só fez um e passou? Não, eu fiz vários concursos. Fiz pro TRF, de oficial de justiça, não passei nesse. Decepção. Aí fiz alguns para procuradorias menores, Procuradoria da Câmara de Campinas, passei logo que eu me formei, em segundo lugar. Aí que cheguei na PGE Mato Grosso, depois PGE Maranhão, depois PGE Amazonas, aí que foi a parte das procuradorias estaduais. Tá, mas uma pessoa que eventualmente queira um concurso de PGE e hoje esteja no cargo de técnico, como você estava na Assembleia, pergunta aqui de ouro, você sugeriria a pessoa fazer um concurso para oficial de justiça para ter a flexibilidade ou alguma coisa nesse sentido? Tá? Só então fazer PGE ou não foi uma boa decisão? Olhando agora para trás. Olha, olhando para trás apenas se a pessoa tiver uma rotina muito extenuante. Eu acho que dá para ir direto, sem passar por cargos que às vezes você não queira. Porque sai um pouco do foco. Sai um pouco. Foi um risco que eu assumi, né? Mas eu já tinha alguma experiência com concurso, né? Então eu assumi assim esse desvirtuamento temporário. Mas se a pessoa não tiver uma rotina muito extenuante, mantenha o foco e vá direto para o que você quer. Você tinha apoio da sua família? Muito apoio da minha família. A minha mãe e minha irmã sempre me ajudaram. Mas assim, eu acho que a grande experiência que a gente ganha é com a nossa própria vivência. Por mais que nos apoiem, por mais que a gente, enfim, ouça coisas, a nossa própria vivência que traz a nossa experiência. Inclusive, eu queria até deixar uma dica, enfim, para quem está nos assistindo. Eu acho que, como eu sempre trabalhei, eu penso que isso vai servir mais para quem trabalha, mas para todo mundo. Desapego absoluto de coisas que não são o foco. Então, assim, o concurseiro ele tem essa mania. Desapego com relação a quê? A estratégia de estudo. Então, o concurseiro, quando ele começa, ele arruma a cadeira, arruma a escrivaninha, faz um planejamento hiperfaturado de estudo, superdimensionado. Aí, na segunda semana, ele tem um problema no trabalho, fica 2 dias sem estudar. Aí, pronto, quer voltar tudo. Não, cancela. Vou voltar, que eu quero estudar tudo de novo. Não. Prossigam nos seus estudos. O direito é uno, o direito se entrelaça. Se você não viu algo, ouviu mais ou menos, você vai ver em outro momento. Avancem. Do jeito que der, avancem. Porque eu tive esse problema, acho que foi o maior erro meu. Eu era a rainha das passadas a limpo. Então tava lá escrevendo, fazendo resumo escrito, que depois eu tive que abandonar, porque é impossível. Fazia um resumo escrito, errava a caneta. Ai, não. Vou passar limpo. Aí voltava tudo. Ou então estudando, parava 2 dias, atrapalhava todo o planejamento. Vou voltar para estudar. Não. Avancem. Do jeito que der, avancem. Desapeguem de formalidades, achem técnicas mais rápidas para que você consiga prosseguir, né? Porque não dá certo ficar muito preso a esses detalhes. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Sim. Muito. E sendo uma pessoa perfeccionista, olhando agora para trás, o que foi que você fez, que você decidiu, que você planejou que deu errado? Você fala, se eu pudesse voltar atrás naquela estratégia, naquele momento eu teria decidido diferente. Porque os nossos erros podem antecipar erros de quem nos assiste. Eu acho que o maior erro de quem é perfeccionista, não achar que está preparado. Você está preparado. Porque esse foi hoje, assim, um dos meus grandes erros foi postergar a concursos bons por achar que eu não ia passar. Então, assim, eu só queria entrar para ganhar, entendeu? Só que às vezes eu ia ganhar e não sabia. Então, por isso que quando eu prestei PGE Mato Grosso, por exemplo, eu tava muito tempo sem prestar concurso para Procuradoria Estadual, porque eu tava ali me preparando para chegar com tudo. Naquele Mas momento. não precisava. Porque a aprovação, ela não é de quem é mais perfeito, de quem supriu todas as falhas do cronograma, não é isso. É uma junção de sorte, conhecimento, que gera aprovação. Então,
O meu maior erro foi esse, foi postergar a prestação de concurso, vamos dizer assim, para cargos que eu queria, por achar que eu não estava preparada, enfim, por medo de uma reprovação, enfim, isso daí é o que eu mais reprovo no que eu fiz, né? Mas, enfim, foi um aprendizado. Ontem me perguntaram no meu Instagram se eu sabia que ia ser passado, que ia ser aprovado. Obviamente que não. Eu me achava um candidato com menos tempo, com mais dificuldades, com maior número de fraquezas e passei. Então, assim, o fato de você se sentir despreparado, às vezes não quer dizer muita coisa. Sim, não quer dizer. E você falou alguma coisa? Outra coisa, criatividade nos métodos. Eu tenho uma dica, a minha dica de ouro é, se você sentir sono, estude de pé. É assim, então, era isso, criatividade. Então, o concurseiro que trabalha que não tem tempo, ele tem que achar um jeito, porque o mundo, ele é desigual, as pessoas, umas têm mais tempo, outras têm menos tempo, umas mais recursos, outras menos recursos. Então, a gente tem que lidar com isso, não adianta ficar lá chorando as pitangas. Então, assim, eu tinha muito sono, porque eu dormia muito pouco. Principalmente na época do vestibular, que eu trabalhava e fazia cursinho à noite para entrar na USP. E aí, um determinado dia, eu tava estudando, morrendo de sono, meu Deus, o que eu vou fazer? Peguei o livro e fiquei de pé, lá lendo. Pro vestibular. Certo, pro vestibular. Pro vestibular, foi assim um ano terrível. Então, na época do seu vestibular, você trabalhou e estudou? Sim. E durante toda a sua preparação para o concurso, você trabalhou e estudou? Sim, sim. Então, você tinha aí, sei lá, 3 horas por dia para estudar? 4. Eu encaixava 4. Mas e aí, 4... no fim de semana, você fazia mais quantas? Para fechar uma carga horária semanal? Final de semana eu ficava o dia inteiro. Quanto eu pudesse. 6 a 8, às vezes mais. Mas eu nunca consegui passar de 8 no nível saudável. Se passasse de 8, no outro dia não estava nada. Sim. Então eu preferia ficar de 6 a 8, né? Mas é uma questão de constância, é uma questão de desapego, como eu disse. E de quando chegar a prova, você dá um sprint final, né? Que é revisão. Se você montou um material... Como é que você fazia as suas revisões, por exemplo? Eu tenho um vídeo muito bom sobre revisão, mas é sempre bom a gente pegar dica com outra pessoa. Sim, então. Inicialmente eu fazia resumos escritos para ler de véspera. Esse era o método que eu mais gostava e que eu mais aprendia. Mas não dava tempo. Chegou um momento que eu não conseguia mais escrever. Você lia um capítulo e resumia. Isso. Aí eu passei a adotar o sistema de grifos. Então eu pegava um livro ou um material, grifava o que era essencial. Eu tinha um sangue frio ali para não grifar tudo, que a gente, né, tem essa tendência. Grifava só o que era essencial e na véspera lia só os grifos. E fazia os grifos de forma que formasse um texto, né? Tá, eu gosto muito de números objetivos, quem assiste às vezes também. Quantos % do seu livro era grifado? Eu tenho um número que quando ela disser eu vou confrontar com o meu número, mas diga aí. Olha, 30%. Tá, eu digo de 15 a 20. 30%. O 30 eu sou um pouco mais generosa. O 30 também vale, agora tem gente que grifa 80. Aí, Ah, claro, você vai ter que não, ler. Aí um você livro... vai reler o livro, né? Imagina, você vai ter que ler. Um livro desse aqui. É um vade-mecum, beleza, mas você vai ler 1000 páginas, você grifou 20%, você grifou 200 ou 300 no caso dela. Se você grifou 80, você vai ter que ler o livro de novo. Sim. Então, assim, muito cuidado com isso. Quando você olhou para um concurso, se é que teve esse momento, e você achou que não ia passar, você passou por isso alguma vez? Que não ia dar certo, ou não vou me inscrever, não vou comprar passagem, vou segurar a derrota antes dela acontecer. Você passou por isso? Eu passei por isso, teve casos em que eu realmente não passei e casos em que eu passei. Então, PGR Rio Grande do Norte, por exemplo, foi um concurso que eu prestei já pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não passei. Você acha que você já entra um pouco perdedora? Eu entrei um pouco conformada, digamos assim, entrei um pouco conformada nesse do Rio Grande do Norte. PGE Maranhão, por exemplo, foi um que eu entrei achando que não ia dar muito certo e deu super certo, fiquei em 4º lugar. Então, são coisas que... O daqui você estava um tempo sem prestar, prestou e deu certo. Isso, daqui deu certo porque foi o primeiro dos que abriram, ali em 2016, mais ou menos. E aí eu foquei nele. Era o mais próximo da minha casa, remunerava muito bem, então eu priorizei Mato Grosso. Mas quando comecei a prestar Maranhão, Amazonas, aí acabei que dividindo um pouco o tempo, né? Mas aproveita, o estudo é muito próximo, ele sempre se aproveita. Você, quando estava na cidade de São Paulo, você devia ter problemas, muitas pessoas relatam
Questão de trânsito, pouco tempo para a Sim, vida pessoal. sim, Você sim, tinha alguma sim. estratégia específica para esses Sim. momentos? Vida pessoal não tem como, você sacrifica um pouco. Houve momentos em que eu sacrifiquei muito, relacionamentos, enfim. Agora, trânsito era algo que eu usava a meu favor. Então eu preferia ir de transporte público e estudar no caminho. Você ouvia alguma coisa? Eu lia. E é engraçado assim, você também tem que selecionar o que você vai estudar no transporte público. Então não estude matérias de exatas. Porque o que vai acontecer? Você vai ter que fazer conta, o lápis cai no chão, você não consegue pegar. Problema. Então estuda em matérias que dê pra estudar no ônibus, né? Então era isso que eu fazia. Você estudava o quê, por exemplo? Quando era pro vestibular, eu estudava matérias de humanas, leitura, né? Quando era para concurso, português, atualidades, às vezes informática, na época, não sei como é que tá hoje, mas... Ainda cobra. Então, estudava lá os atalhos do Windows XP. Lei seca, você fazia no transporte público? Sim, decorava os artigos, decorava fundamental, né? A gente sabe, ainda mais concursos de nível médio. Apesar de hoje isso estar mudando, né? O perfil das bancas está agora um perfil muito mais lógico, muito mais de análise de situações, mas ainda ajuda demais saber a letra da lei. Então, eu acho que isso é importante. Em concurso de procuradoria, você estudou todas as fases concomitantemente? Ou você estudava para a primeira, depois para a segunda? Eu separava. Estudava porque são provas com estratégias diferentes. Você sabe que quem já veio aqui já disse o oposto. É. Então defenda seu ponto de vista. Não, então, pois é. São provas com estratégias diferentes. Então, na primeira fase, você olha o perfil da banca, né, e faz muitas questões de primeira fase para saber o que a banca gosta. Quando é banca própria, existe um problema maior. Mas eu abri a mão de doutrina um pouco para não ficar perdendo muito tempo. Então, eu focava mais em jurisprudência e legislação. Quando ia para a segunda fase, aí a doutrina ganha um peso bom, né? Então eu ficava mais na parte conceitual, na parte doutrinária. E como tem consulta na maioria das segundas fases, eu deixava um pouco de lado a legislação. Aí quando chegava na prova oral, eu priorizava oratória, postura e conceitos. E legislação ficava um pouco ali no que dava, né? Porque são muitos prazos, não tem como ali na pressão se lembrar de todos. Então eu adotei estratégias diferentes claramente para cada uma das fases. O que quem veio aqui dizer o oposto do que ela disse, me disse, e lhes disse, foi que às vezes não dá tempo. Então se você chega com uma lacuna razoável na primeira fase, para estudar para a segunda às vezes um mês, 2 meses, nem sempre dá certo, né? Nem sempre tem tempo suficiente para tudo. Eu acho que aí entra a importância de selecionar um bom material. Um material conciso, um material focado, direcionado, que te traga o que você precisa, claro. Não é como se você pegasse o livro ali na fonte, né, aqueles grandes tratados doutrinários, mas eu acho que concurso é material direcionado. Que material foi esse que você usou, por exemplo? Dos que você lembrar mais com foco em procuradoria? Os livros clássicos, eu fazia os grifos, então eu li os meus grifos. E pontualmente cursos específicos, revisão PGE, um deles. Estratégia, também comprei muitos PDFs de estratégia. E basicamente é esses, assim, os livros direcionados e os cursos pontuais para aquele concurso. O que você fez que deu muito certo, assim, que se você voltasse a prestar outras provas, você repetiria com certeza? Olha, a revisão de véspera, eu digo assim que eu acho que bate 30% da importância da aprovação. Você conferia os seus erros do ponto de vista de reler os erros, tipo um caderninho onde você anotava, ou então revia o que você errou? Ou não? Pontualmente só. Pontualmente, porque geralmente num concurso aquilo não vai se repetir, ele se repete para o próximo, né? Então, se na primeira fase caiu um determinado assunto, dificilmente vai cair na próxima. Então, eu relia para o próximo concurso. Aí eu voltava um pouco e via principalmente coisas que o nosso cérebro insiste em gravar errado, porque tem isso. Por exemplo? Sei lá, o presidente do CNJ. Tá. Meu cérebro insistia em gravar, meu Deus. Aí eu ficava batendo naquilo, sempre errava, sempre voltava. Então, isso eu fazia, mas no mesmo concurso não. Eu olhava, claro, né, dava uma analisada, enfim, mas já, bora pra próxima, já deixava pra trás. Com essa, foi a 34ª entrevista que tivemos aqui, Georgia trazendo a visão dela, que é muito particular no que tange ao que ela obteve, mas claro, que pode servir
a você na sua trajetória quando você estiver trilhando o seu caminho rumo a um cargo tão cobiçado como o cargo de procurador do Estado. Georgia, muito obrigado. Obrigada, agradeço muito, fiquei muito feliz. Foco, força e gentileza consigo próprio. Erros os erros vão existir, vão acontecer, não se cobre tanto, aprenda com eles e vá em frente. Valeu, galera. Tchau, tchau.